Olá, estamos aqui hoje para a nossa segunda videoaula de distúrbios de aprendizagem. Neste momento nós vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades na escrita e sobre as dificuldades na matemática. Então falaremos sobre os distúrbios especificamente e as intervenções possíveis que os professores podem executar, ok? Meu nome é professora Lucimar Rodrigues e teremos aqui esse segundo e último momento da disciplina. Após esse momento, nós entraremos aí para estudar para as outras provas, das outras disciplinas, ok? Para que vocês tenham tempo para isso. Bem, hoje nós vamos falar sobre uma dificuldade da escrita que é a desortografia, ou seja, a dificuldade de transcrever corretamente a linguagem oral. Então, trocas às vezes, nas sílabas B e P, então P e B dá dificuldade às vezes, isso é uma troca auditiva que a criança faz, e também a visual, que seria com relação a P e D, então são letras bastante próximas, então a criança tem dificuldade de transcrever essas letrinhas, então acaba dando aí um distúrbio na escrita. Uma intervenção possível dos professores seria disponibilizar quadros com alfabetos, com as sílabas, com os números pela sala, então na salinha de educação para alfabetização, nós podemos disponibilizar esses quadros com essas letrinhas ou números para que a criança, na hora que vai transcrever, que vai escrever, que ela possa consultar. Então, essa é uma facilidade que o professor pode disponibilizar para o aluno e que auxilia aí nesse distúrbio da escrita. Um outro distúrbio também bastante recorrente é a formulação de sintaxe, que seria a dificuldade de expressar ideias por escrito. Então, às vezes a criança diz, eu sei o que eu quero dizer, mas eu não consigo colocar no papel. Até nós adultos, às vezes nos deparamos com essa situação. Então, neste caso, uma possível intervenção do professor seria fazer com que a criança escreva sentenças a partir da leitura do professor em voz alta. Então, o professor lê em voz alta, à medida que a criança observa a forma da fala, ele consegue transcrever mais facilmente. Então, que o professor vá ditando, isso seria aí uma possibilidade de se auxiliar nesse distúrbio de escrita. Um outro distúrbio de escrita seria a disgrafia, que aí seria uma desordem que afeta a capacidade de copiar. E nesse caso nós temos como professores que observar a criança, bastante atentamente para entendermos até que ponto vai o problema e apresentarmos alguns padrões visuais e sinestésicos. Então é bom que às vezes nós mostremos, apresentemos para a criança objetos, para que ela pegue o objeto, toque e aí sim ela consiga escrever a palavra, às vezes mostrarmos uma imagem, às vezes apresentarmos um som. Então apresentarmos aí algumas possibilidades de inserir a criança aí melhorar essa possibilidade de escrita e nós vamos aumentando, então às vezes começamos só com uma possibilidade visual, depois nós inserimos uma auditiva, depois uma de tato, então a gente vai inserindo aí até que a gente consiga apresentar para a criança em várias possibilidades para que ela consiga aí transcrever, escrever a palavra. Outra deficiência na escrita ainda é a deficiência em revisualização. Então a criança não consegue revisualizar as palavras em letras. Esse distúrbio aí está relacionado à visão, se ela não revisualiza, está relacionado à visão. Então, selecionar materiais é uma possível intervenção do professor para treinamento de memória visual. Então, até os joguinhos de memória auxiliam, ajudam nós trabalharmos essa questão na criança. Podemos apresentar gravuras, letras, palavras, números, que devem ser bem nítidos, porque senão ele acaba prejudicando em vez de auxiliar. Então são algumas possíveis intervenções que o professor
pode ir fazendo aí junto ao aluno, que vai melhorando essa condição aí desses distúrbios. Um outro distúrbio bastante comum também na nossa prática pedagógica, encontrarmos, né, é a descalculia. Esse distúrbio é um problema de aprendizagem específico da matemática. As crianças com descalculia apresentam dificuldade de entender os conceitos matemáticos, de relacionar os números, de utilizar os símbolos, as funções necessárias aí para o aprendizado da matemática. Então é específico da matemática, né? Esse distúrbio afeta as habilidades da criança de fazer os cálculos matemáticos. Isso, né, é desagradável, ruim, temos que auxiliar nisso. Uma possível intervenção seria utilizar exemplos concretos na matemática também, né? Então, quando a mãe ensina em casa lá contar com os feijõezinhos, né? Ou com o grãozinho de milho, alguma coisa assim, é uma possibilidade. E na escola nós temos outros recursos que são possíveis aí de auxiliarmos nesse distúrbio. Usar auxílios visuais, né, para resolver os problemas, então sempre, né, procurar utilizar as coisas com elementos concretos, né? Então visual, desenhar imagens, mover objetos, por exemplo, né? Então até o manusear os objetos auxilia a criança nesse aspecto. Usar papel milimetrado para ajudar a manter os números alinhados. Às vezes a criança com descalculia ela acaba colocando, né, fora de lugar ali, aí obviamente altera os resultados. Utilizar um pedaço de papel extra para cobrir alguns exercícios. Então, se nós damos uma lista de exercícios, vamos apresentando para a criança um a um. Então, é bom cobrirmos, né, os exercícios que ela não está usando naquele momento, para que até não assuste, né, visualize aquela lista grande, nossa, tem tantos ainda para fazer. Então, não, vamos por um, né, então vamos fazer esse, aí tampa os demais para que a criança vá fazendo um por um, né. Algumas considerações com relação a esse assunto seria de que o psicopedagogo é bastante importante, né? Quando nós falamos ali de observar o aluno e verificar qual é o grau do distúrbio, é uma forma de nós podermos municiar aí o psicopedagogo da escola para que ele nos auxilie na nossa prática pedagógica. Então é importante a presença do psicopedagogo, tanto junto aos professores quanto junto aos alunos. Por outro lado, né, as práticas pedagógicas dos professores são importantíssimas. Então, se nós utilizamos práticas adequadas, nós auxiliamos muito mais, até porque estamos muito mais tempo com a criança, com tempo de observar, com tempo de trabalhar, de fazer as intervenções. E que tenhamos, né, que a gente estude bastante para que nós tenhamos aí bastantes propostas didáticas adequadas para cada criança, né, para cada distúrbio. O professor deve ser bom, dinâmico, integrado aos processos de aprendizagem, né? E só assim nós iremos gerar aluno interessado, motivado e envolvido, né? As dificuldades de aprendizagem às vezes estão mais relacionadas às dificuldades de ensinagem. Então, o trabalho do professor é de extrema importância aí, junto aos alunos, principalmente aos que têm, né, algum distúrbio de aprendizagem. O professor deve estudar sempre, não há dúvidas, né? Nosso trabalho é de sequências, né, e de aprendizados contínuos para que nós possamos aí melhorar as nossas práticas. Nós teremos o texto logo após a videoaula que vai esclarecer bastante, esmiuçar bastante essas questões dos distúrbios e ainda iremos orientá-los, né, para que vocês aproveitem aí outros textos, outros estudos para que melhorem ainda mais aí as suas práticas pedagógicas, ok? Então, de videoaula essa é a nossa última desse módulo, desse eixo, mas estaremos aí em outras disciplinas, em outros contextos, ok? Então, bom trabalho a todos e até breve. Tchau, tchau!